que foi isso aqui no início da nossa ocupação aqui, da colonização aqui em Iguaçu? Aqui pertencia tudo no primeiro momento, em 1640, pertencia a Machambomba, ao engenho de Machambomba, que é ali na Doutor Tibau. Aquela rua ali era a sede do engenho de Machambomba. Então tudo aqui era a grande fazenda Machambomba. Só que em 1800 e pouco, 1840, no século XIX, a fazenda Machambomba já estava decadente. Então os donos acharam por bem e venderam uns pedaços, né? Isso é muito comum, na fazenda da Posse aconteceu isso. Então o doutor Tibau, que era um médico, homem rico, comprou uma fração da fazenda Machambomba e aqui constituiu a fazenda Moquetá. O nome mais antigo era Moquém-Piretá, mas teve uma corrupção, ficou só Moquetá. O que significa Moquetá? Moquetá vem do tupi, significa moquear. Nosso índio, ele nem assava nem cozinhava, ele moqueava. Então, moquear, né? Assar, pira é peixe, pirão, Moquém-Piretá, etá é pedra. Moquém-Piretá, a forma de assar o peixe na pedra. Porque o nosso índio, ele não tinha aquela cozinha que a gente tinha, Brastemp, era tudo feito na pedra. Então ele vai encontrar vários topônimos, nome de lugar, pedra. A pedra era muito importante na vida do índio, a natureza. Então o nome de Moquetá significa moquear o peixe na pedra, moquém de pedra, Moquetá. Pois bem, o doutor Tibau comprou esse pedaço aqui, um retângulo. A gente vai descer aqui depois, por esse morrinho aqui. Eu gostaria que vocês observassem a Serra de Madureira, porque a fazenda dele fazia limite com a cumeada da Serra de Madureira. Aquela linha lá em cima era limite da fazenda Moquetá. E lá em cima, na Serra de Madureira, existia um quilombo muito antigo, a comunidade de escravos fugidos, que ali ficaram anos e anos lá em cima. Existe uma pedra chamada Pedra do Quilombo, que é uma pedra muito bonita, é um acidente geográfico muito curioso, porque você vai andando, vai subindo, a pedra some, depois a pedra aparece de novo, e lá existe uma gruta, uma lapa, muito bonita. Então é a Pedra do Quilombo, onde existiam os quilombolas. Mas lá em cima existem várias famílias, parece mineiro, tem até um sotaque diferente, mas são todos iguaçuanos, mas vivem ainda como uma comunidade de quilombo. Eles poderiam até ter a titularidade da terra. Pois bem, então a fazenda Moquetá ia até lá em cima, existia a Pedra do Quilombo. Só que essa pedra foi mudada de nome porque existia uma contenda, uma briga entre o doutor Tibau e o comendador Soares, questão dos limites da terra, porque aqui a gente faz divisa com a fazenda Madureira, que a sede era mais ou menos no bairro Danon. Então eles tiveram uma briga de litígio, né? Então o juiz determinou que a pedra do Quilombo é até ponto do Morro Agudo, aquele Morro Agudo ali na Cobrex, e traçou a linha reta imaginária dividindo as duas fazendas. Então a pedra do Quilombo passou a se chamar Pedra da Contenda, a pedra da briga do Tibau com o Soares. Com isso, desde o século XIX, chamado Pedra da Contenda, a gente abafou e esqueceu a Pedra do Quilombo. Então, a gente esqueceu essa história do Quilombo, você está entendendo? Essa questão fundiária apagou a questão da Pedra do Quilombo. Em 1862, ele doou um pedaço da fazenda dele, um pedacinho, para fazer a nova matriz de Santo Antônio de Jacutinga, que nós vamos visitar a antiga, lá na Prata. Mas como chegou o trem em Machambomba, em 29 de março de 1858, o trem vai atraindo pessoas e negócios para o entorno da estação. Então veio todo mundo morar em Machambomba. Machambomba passei a Barra da Tijuca daqui, emergente. Todo mundo, e a Prata fica um pouco abandonada. Aí a igreja também veio. Então o povo acha por bem construir uma nova igreja aqui no Arraial de Machambomba. E o doutor Tibau doou o terreno. Foi ele que doou o terreno para fazer a nossa catedral. Aí ele pediu que a rua ao lado tivesse o nome dele, doutor Tibau, que até hoje ele conserva um pedaço, mas depois mudaram para Ivan Vier. E nos fundos tivesse o nome da esposa dele, Bibiana. Até a década de 40 ele conservou a rua ali de trás como Bibiana, hoje é Marechal Amaral Peixoto, né? Então, foi o único pedido que ele fez. E assim foi construída
a nossa igreja de Santo Antônio. Todo o bairro da Luz também pertencia a essa fazenda aqui, Moquetá. Por isso que o rio Moquetá, ele nasce ali perto do shopping. Depois do shopping, na estrada de Madureira, indo para o Nig, tem um grotão que lá nasce o rio Moquetá. Aí ele vem pela Avenida Luz, foi canalizado, passa ali pelo Extra e se junta com o rio Botas aqui. Depois se junta com o rio Iguaçu para a Baía de Guanabara. Então essa é um pouco da história da fazenda Moquetá. A diocese de Nova Iguaçu, Dom Adriano comprou esse espaço aqui do doutor René Granado em 68, 69 foi pagando aos poucos. Então o último proprietário antes da diocese foi o doutor René Granado. Bom, eu falei para vocês da fazenda Moquetá, que faz limite rumo com a fazenda Madureira, que pertenceu ao Soares. O Coronel Franço Soares e o herdeiro dele, o último herdeiro dele, que tem o mesmo nome, Francisco Soares, ele herdou as 4 fazendas aqui. Fazenda São José, Fazenda Morro Agudo, Fazenda Timbazinho e Fazenda Madureira. Essas 4 fazendas emendadas, contíguas, né? Muito grande. Ele doou para a Santa Casa de Misericórdia. Portanto, quem compra terreno ali na estrada de Madureira, sempre tem que pagar a Santa Casa, ver a documentação na Santa Casa. Porque a Santa Casa foi dona disso aqui tudo, em 1917. Só que esse aqui ainda estava decadente, a laranja estava começando. E a Santa Casa não se preocupou com essas terras. Só depois, quando começou a valorizar as terras, com a questão da laranja, os guilhermes chegando, o Modesto Leal, a Santa Casa, o que fez? Constituiu aqui uma imobiliária, um escritório que tem até hoje ali no calçadão, na boca do calçadão. Mas quando a Santa Casa começou a se interessar com essas terras, na década de 30, a família Soares também passou um problema para a Santa Casa. O que vou fazer com aqueles trabalhadores das nossas fazendas que estão morando na periferia da fazenda? Passou esse problema para a Santa Casa. A Santa Casa também foi empurrando com a barriga. E depois foi, de uma certa forma, expulsando os trabalhadores, que eram trabalhadores ainda do período da escravidão, que foram ficando aqui nas fazendas. Então, alguns trabalhadores mais organizados conseguiram enfrentar a Santa Casa na justiça. Outros tiveram que deixar a terra mesmo, porque a Santa Casa estava vendendo. Aí chegava lá um grande, olha, eu comprava uma grande gleba da Santa Casa, comprei da Santa Casa e expulsava o pessoal mesmo. Qualquer coisa vai resolver com a Santa Casa. Então a Santa Casa foi dona de muita coisa aqui, mas foi vendendo. E também teve muita corrupção de terra, porque no passado aqui, recente, os cartórios era quase um cartel, era uma coisa hereditária, passando de pai para filho, tinha um poder muito grande. Os cartórios aqui de Nova Iguaçu eram muito confusos nessa questão de terra. Então teve muita fraude de terra aqui, nesse período aqui da nossa Baixada. A história fundiária de Nova Iguaçu vai ser escrita, mas é uma história assim, muito feliz não, porque teve muita corrupção. Muita gente foi expulsa das suas terras, famílias antigas. É a igreja mais antiga da nossa diocese, uma das mais antigas da Baixada, porque do terreno dela, do território dela, foi desmembrada todas as outras. Destacou um pedaço dela, do terreno dela para construir de Marapicu, a paróquia de Marapicu, todas essas daqui partindo dela. Então essa é a igreja mais importante da nossa diocese. O ano que ela foi construída, a gente não sabe, mas em 1640 ela já era como uma paróquia. Então ela deve ter sido construída em 1630, ou seja, logo nos primórdios da colonização. Ela não foi construída aqui não, nesse local. Aqui já é o terceiro local. Ela foi construída no Jambuí, um bairro aqui perto. Depois foi para um local mais para no Calhamaço, depois veio para cá. Porque ela caiu em ruína devido ao terreno ser muito alagado. Né? Brejo, Belfor Roxo, o nome antigo era Brejo, que era muito alagado. Então ela veio aqui, então essa construção é de 1700 e pouco, 727, tá? Então nós vamos agora caminhando para a igreja, para a gente ver nosso piso aqui. Vai sair o piso pé de moleque, aquele piso de pedra antiga, tá aqui de baixo, eu cheguei a ver, tá? Isso aqui é a entrada da igreja. Agora nós vamos entrar na igreja.
Em 29 de março de 1858, quando chegou o trem no arraial de Marcha Bomba atraiu pessoas e negócios para em torno da estação. Então todos os moradores desse arraial aqui foram para Marcha Bomba, porque lá chegou a grande revolução com o trem. E logo a igreja vai atrás do povo. Então o povo daqui foi embora, vai para Marcha Bomba, a igreja foi esvaziada. Logo o padre daqui, o povo, a comunidade decidiu construir uma nova igreja em Marcha Bomba. E assim foi transferida as imagens sacras, imagem de Santo Antônio, imagem barroca, antiga, saiu daqui em procissão. Em 1862 inaugurou a nova igreja de Santo Antônio de Jacutinga. Essa igreja aqui ela ficou quase que fechada, abandonada há quase 80 anos. É por isso que essa praça aqui ruiu. Aí na década de 40, o bispo, fazendo uma visita pastoral, decidiu restaurar, reabrir a igreja em 49, recebendo o estado de paróquia de novo. Em 49 ela foi reaberta, tá? Então essa aqui é a matriz de Santo Antônio da aldeia do Jacutinga. Quem era o Jacutinga? O Jacutinga era dos índios aqui da nossa região, da família Tupi, que falava a língua Tupi. Agora Jacutinga é um nome que nós que demos para ele. Eles não se auto-reconheciam como Jacutinga, não. O local que eles moravam, eles identificavam como Jacutinga, porque aqui existia muita ave, muito jacutinga, muito jacu. É uma ave da família dos galináceos, que era muito encontrado aqui. E o nosso índio, ele é muito concreto, ele é muito material. Se ele vê um local que tem muito jacutinga, ele vai chamar aquele local de Jacutinga. Lá em Cabo Sul, terra do nosso motorista, Cabo Sul significa cabo é maribondo grande. Com um determinismo geográfico, ali se constatava muito maribondo, daquela espécie grande. O nosso índio chamou aquilo de Cabo Sul, aquele região ali de Cabo Sul. Então, Cabo Sul, maribondo grande, mesmo aqui é Jacutinga. Então a gente passou a denominar o Jacutinga, e os registros dos portugueses também Jacutinga. Os Jacutinga foram exterminados? Foram todos metralhados, mortos? Não. Até 1812, lá na Cúria, ainda tem registro de índios. Só que ele vai se misturando com a população, já não é mais índio, é caboclo. Eu recebi agora, eu participei de um congresso em Minas, e lá uma pesquisadora, que hoje mora na Alemanha, ela descobriu um relato de um alemão que passou por aqui em 1839. Não existia ainda um trem, ele veio a cavalo, ele veio a caminho das Minas, né? Ele veio aqui para fazer uma incipiente empresa de metalurgia. Aí ele passa por aqui, passa por Belfor Roxo, aí ele falou assim: chegamos no Brejo, um insignificante lugar, não tem nada. Aí vai mais à frente, estamos em Itaipu, bairro de Itaipu. Itaipu, ele escreveu, foi uma aldeia de índios. Hoje vive caboclos brasileiros, né, índio, negro, branco, que vive da pesca, pescava no rio Botas, né? É muito interessante esse relato dele, que já mostra que existiam índios aqui, caboclos, isso em 39, tá? Então os índios foram se misturando aqui com a população aqui de Jacutinga, desse local aqui. Então os índios assim não foram exterminados, não, eles foram se misturando com a população, tá? Agora, na igreja, quem é que mantinha essa igreja aqui? Como é que era a dinâmica dessa igreja? Quem é que mantinha? Eram as irmandades, que era a associação de leigos. Então existia a irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, ficava aqui. Nossa Senhora da Irmandade dos Homens, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro dos Homens Pardos, ficava ali. E a irmandade mais importante, mais rica, era a irmandade que congregava os homens bons, para usar uma linguagem da época. Quem eram os homens bons? Os fazendeiros, os senhores de engenhos, comerciantes de Jacutinga. E eles ficavam nessa parte aqui, que hoje ficou Santíssimo. Tá. Agora, uma das funções da Irmandade mais importante eram os enterros. Onde eram enterradas as pessoas
pessoas. Não existia cemitério aqui. As pessoas eram enterradas dentro dessa igreja. Tá? Quem era da Irmandade Nossa Senhora do Rosário, dos Homens Pretos, era enterrado aqui. Esse piso aqui era de madeira, eu abria e enterrava aqui. Quem era daquela Irmandade era enterrado ali. Os homens mais ricos, mais importantes, eram enterrados aqui, perto do Santíssimo Sacramento. Era um costume pio, muito antigo na igreja, de ser enterrado dentro da igreja, perto do seu santo. Porque dentro da teologia antiga, da mentalidade antiga, era mais fácil ir para o céu, né? Você já estava aqui pertinho do santo. Então isso. Agora, a partir de 1840, influenciado por ideias sanitaristas vindo da Europa, como o governo imperial começou a proibir enterros dentro da igreja. Os viajantes estrangeiros ficavam horrorizados quando passavam aqui nas nossas igrejas, o cheiro ruim, as igrejas sem luz. Então eles ficavam horrorizados com o enterro dentro da igreja, que na Europa já tinha sido abolido há muito tempo. E no Brasil foi difícil tirar. Começaram a tirar aqui nas capitais, Rio de Janeiro, Salvador, Recife. Só que em Salvador teve uma revolta, teve um quebra-quebra em Salvador, uma revolta chamada cemiteirada. O povo não queria cemitério fora da igreja. Mas teve essa revolta, mas depois o governo conseguiu fazer cemitérios fora da igreja. Pois bem, o pessoal era enterrado aqui dentro. Só a partir de, aqui nessas freguesias rurais, nesses distritos rurais, só a partir de 1860 é que a gente vai ter um cemitério fora da igreja. É quando essa igreja aqui vai para Marcha Bomba. Aí vai ser construído um cemitério ali nos fundos da igreja, no McDonald's. Sempre falo isso. Onde é o McDonald's, foi o primeiro cemitério de Jacutinga. Então, quando você estiver lá comendo aquelas maravilhas. Depois, na década de 20, o cemitério foi para aquele local onde está até hoje. Os túmulos antigos foram retirados e levados para o cemitério de Nova Iguaçu. Vocês, quando visitaram o cemitério de Nova Iguaçu, que acho que vale a pena visitar, um local de pesquisa, vocês entrando no cemitério vão ver os túmulos antigos, de 1860, 70. Poxa, o cemitério para ser dividido, os túmulos foram transferidos para lá. Na época que fizeram o shopping catedral, Encontraram, com certeza. Hoje, qualquer obra dentro de um espaço de interesse histórico tem que fazer relatório de impacto ambiental. E Nova Iguaçu foi construído ali o Spring. E também agora construído o Gá, Golden, não sei o que, Golden, na área onde era o antigo cemitério, antigo engenho de Marcha Bomba. Ali tem que fazer trabalho de arqueologia, né? Então é importante. Então vocês entenderem a importância das irmandades nos enterros. Uma das principais finalidades da irmandade é cuidar do enterro. Porque no período colonial, a gente vivia, o homem vivia até 40 anos, 42, tinha casos que vivia até muito mais, né? Mas a nossa expectativa de vida era muito pequena. Então a gente tinha uma preocupação muito grande com o bem e morrer. Então as irmandades, elas fazem o papel que o SINAF faz hoje. O SINAF hoje, que é uma coisa que pegou aqui entre os populares, ele faz o que as irmandades no passado faziam. Porque ele tem uma preocupação muito grande, né? Morrer, com esses soldados, porque nossos cemitérios aí tudo largado. Então as irmandades tinham essa função de organizar os enterros. Mas o enterro era dentro da igreja, não existia um cemitério fora da igreja. Aqui de Marapicu é de 1870, o de Iguaçu Velho, vocês vão ver daqui a pouco, é de 1875. Então os cemitérios aqui da nossa região, eles vão surgir a partir de 1860. No Rio, 1820, 30, já tem cemitério administrado pela Santa Casa fora das igrejas, que eram as irmandades que cuidavam dos enterros, né? De ajuda mútua, a Irmandade do Rosário, a gente também ajudava na questão de alforria. Agora, e aqueles pobres lascados, alienados, que não tinha, né, participava de irmandade, não participava de nada, eles só trabalhavam. Onde eles eram enterrados? A minha amiga vai falar aqui onde é. Lá na frente da igreja.
Ele era enterrado no lado da igreja, ali na frente, às custas da fábrica da igreja, às custas da tesouraria da igreja, que chamava fábrica, né? A fábrica da igreja vai enterrar. O pessoal lê, pensa que a igreja tinha uma fábrica. Não, a fábrica era a tesouraria, e fabriqueiro é o tesoureiro. Então o tesoureiro, ele cuidava de fazer esse enterro, porque faz parte da piedade cristã, são as nossas 7 obras de caridade. A gente tem que enterrar os mortos, visitar os doentes, visitar os presos. Então isso faz parte da caridade cristã. Eu não posso nunca deixar de fazer o enterro de ninguém, né? Mas teve um caso aqui de um senhor de engenho muito ruim, que ele pegou 2 escravos dele que morreram, ele jogou no mato, perto do rio Caiuá. Jogou, e um juiz ficou sabendo, o juiz aqui, e aí iniciou um processo contra ele. Mas ele era muito poderoso, ele não foi penalizado, e o juiz foi transferido, porque naquela época o juiz era removível, e tinha só um mandato, 4 anos, por exemplo, Barro Júnior, nome de rua em Nova Iguaçu, foi um grande juiz, abolicionista, e ele sempre criava um problema porque ele era progressista, ele era libertador, então ele ficava 4 anos em São Paulo, 4 anos no Paraná, ele era sempre transferido, porque ele sempre causava problema, o Barro Júnior. Foi um juiz aqui em Nova Iguaçu, foi um grande abolicionista, foi jornalista, cartunista, pintor, poeta. Estou desconstruindo o Barro Júnior, tirando ele da rua, tá vendo como é que ele é uma pessoa maravilhosa, o Barro Júnior, que eu acho que ele é afrodescendente, né? Que lutou muito pela abolição aqui em Nova Iguaçu, pela libertação de escravos, foi um grande... Então aquele escravo que não tinha nada, ele é enterrado aqui, né? Ou às vezes teve caso, né, como repito, o senhor de engenho jogava o escravo no meio do mato. Uma grande maldade, né? A fazenda da Posse era muito grande, né? Aí na década de 40, quando começou a lotear as fazendas, um casal, Dona Carmen e seu Ari, compraram um pedaço da fazenda da Posse. Eles tinham dinheiro e lotearam. Aí deram o nome de Carmen e Ari, Carmari. Aí surgiu o bairro Carmari, um bairro grande. Aí um outro senhor pegou um pedaço e fez uma olaria, uma cerâmica. Aí temos a origem do bairro Cerâmica. Um outro casal muito piedoso, muito católico, tinha uma filhinha, aí os 3 corações da casa, do pai, da mãe e da filha. Aí o bairro 3 Corações. Um outro, no Ponto Chique, tinha um senhor que tinha um bar. Um bar bem no Ponto Chique, não tinha nada de chique, mas ele botou um bar, Ponto Chique, imitando o bar que tinha em Nova Iguaçu. E era o final do ponto do ônibus. Aí temos a origem do bairro Ponto Chique. Tudo surgiu da Posse. A Posse surgiu em 1715, 714. A Posse está fazendo 300 anos de história. Quando o senhor de engenho da Posse escreve ao rei pedindo a confirmação das suas terras, chamado Sesmaria, né? Ele pede ao rei que confirme as suas terras aqui, porque ele já tinha posse dessa terra há 60 anos, ele já tinha os 70 trabalhadores escravos, então ele queria mostrar para o rei que ele mereceria a titularidade dessa terra. Mas olha, rei, eu já moro aqui há 60 anos, eu já tomei posse daqui. A minha família já tomou posse aqui há 40, 60 anos, daí é o nome posse, porque primeiro ele tomou posse, sem ter autorização do rei. E eu já tenho 70 trabalhadores, eu já tenho um engenho, eu sou católico, eu quero a confirmação da minha terra. Aí o rei manda para ele a confirmação da terra dele aqui. Então a Posse é um bairro muito antigo, um bairro tradicional aqui de Nova Iguaçu. Aqui era a fazenda da Posse, o último herdeiro foi a família Rocha Miranda, nome de bairro, família muito rica no Rio. E eles aqui, quando a diocese comprou, em 54, o padre João Mushi, ele até facilitou a venda. Ele estava em São Paulo, morando em São Paulo, aí saiu uma turma aqui de Nova Iguaçu, o padre João Mushi, e alguns leigos foram lá negociar a compra com ele em São Paulo. Ele falou assim, olha, eu vou facilitar, mas constrói lá um orfanato e tal. Aí depois não foi construído, aí depois o Adriano decidiu fazer esse espaço de oração. Mas o que tem de curioso do Rocha Miranda, do Oswaldo Rocha Miranda, ele era simpatizante do fascismo, coisa meio eugenista.
Então ele esteve aqui em Iguaçu e fez uma experiência assim, ele foi em vários orfanatos que a família dele mantinha, então ele jogava bala assim para as criancinhas, aí aqueles mais buliçosos, corria, pegava, ele recolheu várias crianças e levou para uma fazenda dele no interior de São Paulo, onde ele morava, e lá começou a fazer uma experiência meio assim, dentro da ideologia nazista, fascista, de educação, de purificação da raça e tal. Lá nessa fazenda. Inclusive os tijolos da fazenda tinha a suástica. E o daqui, dessa fazenda, da período dele, tem uma estrela solitária, tipo a estrela do Botafogo. Daqui partiu um ramal para Tinguá e outro para Jaceruba, Rio Douro. Essa ferrovia foi construída durante o período que começou a faltar água no Rio de Janeiro. O engenheiro Rebouça, os irmãos Antônio e André Rebouça, dois engenheiros negros, homens de uma grande sabedoria, vieram aqui captar certificados da pureza dos mananciais de Tinguá. A partir de 1875, fizeram a maior engenharia da América Latina, captar água aqui em Tinguá para abastecer o Rio de Janeiro. E assim foi feito. Então fizeram uma ferrovia para transportar os tubos de água, né, aquele tubo de ferro inglês, e também os técnicos, apeãozados, os trabalhadores. Então a ferrovia Rio Douro tinha esse objetivo, primeiro. Depois foi aberta para passageiro. Em 66 foi desativada sob a alegação que não dava lucro, né? Então foi desativada a estação de Tinguá, de Rio Douro, de Figueira, né, Bombaí. Nova Iguaçu tinha uma malha ferroviária muito grande. Essa estação é tombada pelo patrimônio histórico, pelo INEPAC. É possível restaurar essa fazenda e a prefeitura se apropriar desse espaço, né? Que é um espaço bonito. Nós temos várias fotos dessa estação, uma estação bem bonitinha, de um estilo arquitetônico definido. O nome antigo desse pedaço aqui é Cava. O que significa Cava? Provavelmente é uma corruptela de Caba. Caba é maribondo. Então isso que podia chamar, acho que se chamava Caba. Mas por um vício de linguagem, passou para Cava. Não é a mesma coisa, Belfort Roxo. O nome é Belforte Roxo. Belforte. O tempo ele fez Belforte. Aí eu chamo Belforte. Essa fazenda foi tombada a nível federal, porque ela tem uma relevância, ela tem uma importância a nível nacional. Porque tudo que foi feito aqui, quando o comendador Bernardino de Melo construiu essa fazenda, ele recolheu o que havia de melhor no mundo, telhas francesas, pintada à mão. Então, era uma fazenda muito de 3 pavimentos, coisa rara, até mesmo no Vale do Paraíba não tinha. Então ela foi tombada a partir da década de 50, 51, começou os estudos. E quem fez o relatório de tombamento foi o Carlos Drummond de Andrade, o grande poeta mineiro, que na época trabalhava no patrimônio histórico. Então ele fez o texto do tombamento. Aí foi tombada. Em 76, durante o governo de João Batista no Banco, a fazenda foi desapropriada pela prefeitura, que prometeu pagar a desapropriação à família, de depositar a desapropriação. E aqui fez um projeto muito bonito, que não saiu do papel, chamado Parque Multiuso. Um grande parque, muito bonito, com várias atrações, agregando muita coisa aqui do entorno, mas não saiu do papel. E a família buscando a sua indenização, né? E a prefeitura não pagava, não entrava no acordo. Por fim, em 82, a fazenda sofreu um acidente, um incêndio. Um incêndio um pouco suspeito, ninguém sabe. Sei que o incêndio detonou a fazenda toda. E a partir disso, a prefeitura foi condenada a indenizar a família. Pagar o valor da fazenda. Você pega o metro mais caro do Rio de Janeiro, ali o valor. A esse valor a família tem que receber. Ou a prefeitura paga esse valor, ou reconstrói a fazenda e devolve à família. Ou, que é o mais viável, que a gente tentou já algumas diálogos, entrar no acordo com a família e pagar alguma coisa à família. Tipo assim, pagar 500 mil à família, 300 mil, não sei. Entrar no acordo com a família Gavazzi, indenizar a família, que eles foram tirados daqui, né?
entendeu? Então isso tem que ser feito. Então ainda não resolveu o caso judicial aqui, não foi resolvido ainda. Por isso que a gente não pode fazer muita coisa. Essa fazenda foi construída, foi terminada em 1875 pelo comendador Bernardino de Melo, que era casada com a filha do comendador Soares. Era casado, então ele uniu as duas firmas, Soares e Melo, e assim monopolizaram todo o comércio aqui em Iguaçu. Iguaçu vivia de quê nessa época? O café vinha do Vale do Paraíba, e aqui ele era embarcado nos rios, que a gente vai ver o porto, vários portos que tinha aqui. Então essa compra, revenda, armazenagem do café trouxe muito progresso aqui para essa região aqui, que não foi um grande produtor de café, porém essa dinâmica do café vindo do Vale do Paraíba, pela estrada do comércio, trouxe bastante progresso aqui para a região, que em 15 de janeiro de 1833 foi criado o município de Iguaçu. Aqui tem um caso curioso lá no arquivo da Cúria, que aqui existe uma capela. Nós temos a foto da capela, Capela São Bernardino, com a imagem de São Bernardino que está desaparecida. Se alguém viu a imagem de São Bernardino, aí me avisa. Ela está desaparecida. Para funcionar uma capela dentro de uma fazenda e ter autorização do bispo, precisa de autorização do bispo para celebrar a missa, para ter o uso, né? Então o bispo manda um representante, ou quando ele mesmo vem, né, visitar a fazenda, faz uma visita à fazenda e vê se pode realmente funcionar a capela. A capela tem que estar longe dos quartos, tem que ter um lugar mais reservado dentro da casa. Aí ele veio e fez o relatório, está lá no arquivo da Cúria. Aí ele falou que o único inconveniente que tinha é que a esposa do comendador, Dona Jacinta, filha do comendador Soares, ela tinha ataque na hora da missa, ela tinha uma espécie de epilepsia, ou como se chama? Uma esquizofrenia. Você que a mulher arrumava um rebu. Resumindo, ela arrumava uma confusão, aí ele colocou isso: olha, bispo, o único inconveniente é que a Dona Jacinta tem uns ataques. Aí tal. Eu acho que ela parecia epilética, tinha epilepsia, porque na época também o pessoal não tinha muita clareza da epilepsia, né? Você vai ver aqui as fazendas, tem a casa grande, tem vários espaços, tem cisterna. É uma casa com... A gente tem que entender o seguinte, que não tinha geladeira. Então esses porão que o pessoal fala que é para guardar escravo, que o pessoal tem essa mentalidade, né? Não era para guardar as coisas, guardar o alimento conservado na farinha, conservado na banha, porque a farinha de mandioca tem um poder conservante muito grande, né? Nova Iguaçu é uma cidade acolhedora, a gente acolheu gente de todas as partes do mundo. Aqui teve a segunda colônia judaica do Rio, nós tivemos uma segunda colônia judaica do estado do Rio, nós tivemos uma colônia portuguesa, colônia italiana representante aqui, tivemos várias. Nova Iguaçu acolheu muita gente, cearense, mineiro, capixaba, uma cidade acolhedora, que esse povo que ajudou a construir a história de Nova Iguaçu. Então a nossa identidade é essa identidade acolhedora, tá? Então nós vamos visitar aqui a fazenda. Aqui eu peguei o livro da minha amiga, na parte de baixo ali. E aqui são vários cachimbos que foram encontrados aqui no entorno. Senzala Fazenda São Bernardino, construída na metade do século XIX, que é aquela parte de baixo ali, 1800 e pouco, Essa fotografia de 1940. Existem dois tipos de senzala. Essa senzala aqui, mais assim, tá solteiro. Existia também comunidade de senzala. O que é isso? O senhor do engenho, o senhor da fazenda, permitia que os trabalhadores casados tivessem ranchinhos, casinhas de pau a pique na periferia da fazenda. Foi assim, por exemplo, lá no Vale do Ipê, onde é o Vale do Ipê hoje, tinha várias comunidades de senzala. Os trabalhadores da fazenda moravam ali. Às vezes alguns ficavam livres e continuavam morando ali. Então nós temos poucos aqui exemplos de senzalas assim. E também tem que ter essa imagem, aquela senzala fechada, sem luz, sem janela. Não, você vê que é uma casa. Essa parte aqui é aqui, gente. Chega aqui, vamos pra cá agora. E ali, depois quando chegou o trem aqui, teve uma parada São Bernardino para atender a fazenda também pelo prestígio do comendador. Ele pediu que tivesse uma parada de trem ali.
tirar definitivamente esse nome de cemitério de escravo. Não existiu no Brasil, raramente, o cemitério de escravo. É igual hoje, os ricos são enterrados na frente, com seus túmulos bonitos, e os pobres vão lá atrás. Sempre funcionou assim. Aqui, ali tem um túmulo de um comendador, tá ali, aqueles urubus ali em cima. Ele é um túmulo de um comendador, todo de mármore Carrara. O escravo foi enterrado ali, foi enterrado lá atrás, nos fundos, lá no morrinho. Mas não existiu cemitério de escravos, não existiu isso. Tá? Esse cemitério foi construído em 1875. Ele, até pouco tempo, as paredes, ainda a gente conseguia ver o arco, a datação dele. Então ele foi muito detonado. E aqui toda era pública, que era a sede da vila, né? Da Vila de Iguaçu, cemitério, a igreja, a catedral da Vila de Iguaçu era aqui. Isso, todo esse conjunto arquitetônico foi tombado pelo patrimônio em 89. Mas a gente precisa fazer alguma coisa aqui nessa área, que aqui é o berço do município. Foi aqui. E aqui é aquele outro conjunto que nós vamos ver mais à frente. Como a vila foi toda abandonada, tem no YouTube, tem um filme chamado Cidades Invisíveis. Foram cidades desaparecidas. Então a Vila de Iguaçu, o povo todo mundo foi embora para Machambomba, foi embora para a Vila de Cava. Aqui ficou muito ermo, e o povo tinha muito medo de doença, né? De mosquito, da malária, tifo. Então o povo tinha muito medo. Aí muita gente foi para a Vila de Cava e também para Machambomba. Isso aqui ficou tudo abandonado. E o pessoal, aquilo que foi sobrando dos armazéns, o pessoal foi pegando tijolos, telha para fazer outro tipo de casas, né? O pessoal tirou muita coisa para fazer suas casas, para levar, havia um portão bonito aqui, levava para Machambomba, mas nunca ninguém teve uma ação de preservar a Vila de Iguaçu. Tá? Alguém botou uma placa ali errada, cemitério dos escravos, tadinho do pessoal, pensa que ali tá fazendo homenagem aos escravos, mas tá fazendo homenagem àqueles que maltratavam os escravos, que são os comendadores, os ricos, né? Então ele tem que tirar aquela placa dali, tem que fazer um trabalho muito sério. Inclusive uma placa informativa, né? Uma placa informativa, sinalização. Porque assim, desculpa estar roubando aqui. Não, você tem que falar também. Não, porque às vezes as pessoas, ainda bem que alguns nichos sociais que eram invisíveis, eles estão buscando, então lutando pela sua visibilidade, né? Como o público LGBT, o público negro, o morador de ruas ainda não, né? Mas enfim, e aí quando você retira a placa de escravos e coloca a placa de cemitério somente, talvez a pessoa que não conhece a história vai achar que está se apagando a história do povo negro. E na verdade justamente o contrário, né? Eu acho que uma placa informativa... Podia ser cemitério Nossa Senhora do Rosário, porque ele foi um cemitério construído para os ricos, e os pobres eram enterrados atrás, naquele morrinho lá. Tinguá, essa parte mais recente de Tinguá, do final do século XIX, está muito ligada à questão do abastecimento de água. A estação foi inaugurada em 1917, que a gente vai ver daqui a pouco, depois do almoço, né? A gente vai ver a estação de Tinguá, então saía aquele ramal de Vila de Cava e vinha até Tinguá, e vinha outro para Jaceruba. E aqui tinha uma profissão bacana, tinha na década de 40, o governo criou aqui o Núcleo Colonial Tinguá, uma política governamental de criar vários núcleos coloniais, Piranema, Tinguá, São Bento, em Caxias, para ter cinturões verdes, para alimentar, abastecer a capital federal, enfim. Foi criado aqui, foi construída essa igreja, foi construída essa escolinha, tudo obra do governo. Criou aqui uma vila e criou também, vários trabalhadores vieram morar aqui, uma categoria que não existe mais, chamada guarda de água. O que é o guarda de água? É aquele profissional que ficava fazendo a manutenção dos reservatórios de água, dos mananciais de águas aqui. Porque aqui sai água para abastecer o Rio de Janeiro, correto? Então isso tinha que ser um trabalho muito cuidadoso, tinha que ter vários guardas de água. Hoje tem os guardas ambientais. Então eles moravam aqui, então aqui tem várias casas também de trabalhadores. Agora, antes de ser esse período das águas, Tinguá, estação, aqui chamava Conceição. Tanto é que os antigos ainda falam Conceição de Tinguá. Tá? Isso no período do século XVIII, pedaço do século XIX, chamava Conceição porque ali existia o engenho da Conceição, o engenho de açúcar Nossa Senhora da Conceição, a fazenda da Conceição, porque aqui também teve o nome de Tinguá. Agora a gente tem vários relatos de viajantes
que passaram aqui, subir na Estrada do Comércio. A Estrada do Comércio não vai dar pra gente vê-la, mas aqui direto foi a primeira estrada no Brasil feita, calçada, feita para escoar a produção cafeira do Vale do Paraíba, que vinha todo o café do Vale do Paraíba, que foi a maior riqueza nossa no século XIX. O café do Vale do Paraíba era escoado por Iguaçu, depois ele foi escoado pela Estrada de Ferro, mas antes tudo vinha aqui, em Lombo de Burro, tinha os tropeiros. Então Conceição teve seu auge, depois decadência, aí chega Rio Douro, aí Tinguá volta a crescer. Então esse pedaço aqui ficou como Tinguá. Na verdade tudo era Tinguá, mas essa vila passou a ser a vila de Tinguá. Tá? Alguma dúvida, alguma pergunta? Daqui a pouco a gente vai lá conhecer a estação de Tinguá. Tá? Em 89, salvo engano, foi criada a Reserva Biológica de Tinguá, que é um conceito diferente de parque. Reserva é mais dedicada à pesquisa, tem mais restrições, o parque é aberto, né? Então aqui é uma reserva biológica de Tinguá. Tem várias ruínas, obras bonitas de arquitetura para a gente visitar lá dentro, mas precisa de uma autorização para visitar, porque lá é uma reserva biológica. Está muito bem preservada, e atualmente ela está subutilizada. Aqui fica alguns guardas ambientais, são guardas contratados, talvez não seja renovado o contrato deles. Aqui atrás funcionava no século XVIII o engenho da Conceição, dentro de um sítio que tem ali. Tá? Então daqui saiu o ramal e até Vila de Cava. De Vila de Cava partia para Belfo Roxo, outro partia para Jaceruba. É muito concreto. Se ele vê um morro com o formato de algum bicho assim, então pela silhueta da serra vindo da aldeia Cari, é uma índia deitada certinho com os cabelos escorridos, ela com o rostinho virado.